Muito bom ter você com a gente. É a Fórmula E 2021 invadindo a sua tela nesta que é a 7ª temporada da categoria. Chegamos à 10ª rodada em Nova York. Lindas imagens de uma das maiores e mais importantes cidades do mundo, recebendo mais uma vez a Fórmula E. Agora há pouco acompanhamos na disputa na Superpole Nick Cassidy, o mais rápido. E agora vamos para a primeira corrida deste final de semana e a expectativa de que tenhamos uma ótima prova na categoria que vem crescendo em adesão e vem crescendo também em holofotes. E é claro, vamos ter a presença do Brasil, vamos ter mais uma vez Lucas de Graça e Sérgio Sete Câmara representando o automobilismo brasileiro, e a expectativa de que tenhamos uma ótima prova. Continuamos sobrevoando, só para você ter uma ideia do que te espera daqui a pouquinho no circuito de rua do Brooklyn, que tem 2.320 metros de extensão. Já tivemos na disputa na Superpole a temperatura na casa de 25 graus. E essa deve ser mais ou menos a temperatura também para o início desta primeira prova. Lembrando que amanhã tem mais, hein? A partir de 1h30 da tarde tem o treino que define o grid de largada para a 11ª etapa. E 2h30 da tarde você vai acompanhar a corrida. Logo depois do almoço você vai antecipar aquele seu cochilo e depois vai colar aqui com a gente na Fórmula E. Olha ela aí, a Estátua da Liberdade, abençoando esta etapa de número 10. Falamos nele e, é claro, é hora de convocarmos o piloto brasileiro Lucas de Graça para participar da nossa transmissão. O Lucas de Graça vai falar sobre a vitória em Puebla, também sobre a briga pelo título e também sobre a corrida atual. Diga lá, de Graça! As duas últimas etapas do campeonato, a gente ainda teria a chance de vencer, porque você imagina que a gente está hoje no grupo 3, a 30 pontos da liderança, vencendo uma prova, já estamos na disputa do título. Eu cheguei em Montreal, quando ganhei o título, 22 pontos atrás. Em um final de semana, eu não só virei, como eu terminei o campeonato 15 pontos na frente. Então, Fórmula E realmente um final de semana pode mudar tudo. 2 resultados bons, ou aqui ou em Londres, ou mesmo em Berlim, pode me colocar na disputa do título. Essa pista é uma pista que tem muitas retas e muito hairpin, muitas curvas travadas, então o carro precisa rotacionar rápido. Diferente de Puebla, que o carro precisava ter estabilidade em curvas de longo raio, aqui o carro precisa rotacionar rápido. E esse é o principal. E daí na corrida, obviamente, a temperatura é muito importante para a bateria e para o pneu, precisa tentar mantê-los o mais baixo possível. Todas as corridas são importantes para ganhar, né? Puebla foi uma corrida muito boa, foi na hora certa a vitória, depois do que a gente teve em Roma, com a quebra a 2 voltas do final, onde era para ter sido a nossa primeira vitória. E 33 pontos com 6 corridas, ainda tem muito chão pela frente. A gente vai tentar conseguir uns pontos bons aqui, tentar, obviamente, uma vitória a mais e tentar chegar, o importante é chegar em Berlim, nas 2 últimas corridas, com uma diferença de, no máximo, aí 10, 15 pontos para o líder. Eu acho que esse é o principal target que a gente tem que fazer nessas próximas 4 provas. Lucas de Graça, quem sabe o título não vem nessas últimas rodadas duplas da temporada. Rafa Lopes falou com propriedade o de Graça. O campeonato está completamente definido, ainda tem muitos pontos em jogo. Exatamente, nada mais em Nova York, né? Como diz muito bem aquela música da Alicia Keys, Empire State of Mind, né? São a selva de concreto onde os sonhos são construídos, e essas ruas, né? Como o circuito de rua de Nova York, te fazem sentir novo. Que seja um recomeço, que seja um bom início de disputa aí pro Lucas de Graça brigar pelo campeonato. Tá aí um clipe de imagens lindas aí da cidade de Nova York e das corridas também lá no circuito de rua do Brooklyn. Esse é o clima desta que é a 7ª temporada da Fórmula E. Estamos juntos nessa área aí de Nova York, reservada para receber os transatlânticos, os grandes navios que chegam com essa reabertura em função da pandemia da cidade norte-americana. Eles vão
chegando para o retorno do turismo, que é muito importante também para os Estados Unidos, mas por enquanto de maneira bem discreta. Vamos ao grid. Ericsson, Mortara, René Rast, Stoffel, Van Dorn largando em 21º, Sam Bird vai largar em 20º, Norman Atto em 11º, depois Nick De Vries em 18º, Tom Blomqvist em 17º, Mitch Evans em 16º, Jake Dennis em 15º, Oliver Turvey em 14º, Antônio Félix da Costa, atual campeão, em 13º, o Brasil vem em 12º com Sérgio Sete Câmara e o Robin Frins vem em 11º. E aí depois vamos ter os 10 primeiros colocados. Lucas de Graça vai sair na 7ª posição. Com o restante do grid, já com os carros posicionados na pista. E aí temos o André Lotterer em 10º, largando na 9ª posição com a Mahindra, o Alexander Sims. Vai sair o 8º Oliver Rowland, piloto da Nissan. 7ª posição para o brasileiro Lucas de Graça, carro 11, piloto da Audi. Pascal Wehrlein, alemão, vai largar em 6º. Alemão da Porsche. Em 5º, suíço Sebastian Buemi. Já foi campeão da temporada, piloto da Nissan. Sempre realiza um bom desempenho em Nova York, Buemi. Em 4º, o alemão Maximilian Günther, da BMW Andretti. Vamos apresentando os carros. Alexander Lin, da Mahindra, vai sair com o carro 94 em 3º. Mais à frente com a Texita, francês Jean-Henrique Verne, dos principais nomes da categoria. Também detentor de título e o mais rápido, estreante Nick Cassidy, neozelandês da Virgin. Promessa de muita emoção daqui a pouquinho. Hashtag Fórmula E no Sport TV, num final de semana de muitas atrações para você. E o Fanboost, né? Você pode votar no Sérgio Sete Câmara, no Lucas de Graça e, claro, do seu piloto favorito aí, para dar uma potência extra de 5 segundos ao longo da corrida. Lembrando que depois da metade da prova, os pilotos vão estar aptos a acionar essa potência extra e eles agora vão andar alguns metros para frente para a gente ter a largada na Fórmula E. Não tem volta de apresentação. De Baggio na expectativa, 2 carros da Mahindra entre os 6 primeiros. Entre os 9 primeiros. Quando as luzes se apagarem, teremos o início da prova. Vamos para a largada. Pé embaixo, o Nick Cassidy se mantém em primeiro e a disputa pela segunda colocação em aberto. Lin vai para cima de Verne e assume a segunda posição. Passa reto, Lin, e assume o segundo lugar. Verne acabou perdendo o traçado. O Lin foi ultrapassado. Verne retoma a segunda posição. Cassidy é o primeiro. Verne é o segundo. Buemi, ótima saída. Ganhando posições. Buemi, porque ele foi ultrapassado momentaneamente, mas acabou retomando o terceiro lugar. Uma largada até certo ponto conservadora, mas tivemos aí o Lin roubando a cena, Rafa Lopes. E o Lucas de Graça superando o Pascal Wehrlein. Nesse momento é o 6º colocado, já ganhou uma posição na largada, o brasileiro da equipe Audi. De Graça é o 6º. Sérgio Sete Câmara perde 2 posições, cai para 14º, vai caindo Sérgio Sete Câmara, nesse momento é o 16º. E na passagem, você vê do Nick Cassidy, logo atrás o Verne. Buemi é o terceiro. Buemi chegou a perder 2 posições rapidinho, já retomou. Já é o terceiro colocado. Ih, já tem gente passando ali reto, olha o toque. Uma perda de peça, hein? É, quando já temos aí a presença da bandeira amarela. Essa curva tradicionalmente tem uns engavetamentos aí em Nova York, principalmente nas largadas, e não foi diferente. A gente teve vários toques ali naquele grampo onde a gente tem o acionamento do modo ataque. Bandeira amarela apenas no local, perdida a peça do carro do Nick De Vries. É, o carro 17 ali, o carro da Mercedes. Já problemas aí pro piloto, que é um dos candidatos ao título. Tá ali, o carro danificado ali, o carro do Nick De Vries. 45 minutos, mais uma volta. Cassidy é o primeiro, passa
com o Verne em segundo. Lembrando que temos aí os 2 acionamentos obrigatórios do modo ataque no lado de fora da curva 10, que dá aquele gás no trem de força no motor elétrico. Amanhã um pouco mais cedo, a partir de 1h30 da tarde, você vai acompanhar o treino classificatório, 2h30. Tem a segunda prova, a 11ª etapa da temporada. Passando o Cassidy já com uma vantagem de 1.1 para Jean-Henrique Verne. E aí a área onde eles têm que ativar o modo ataque. Prova bem no começo, total de 24 carros participando. Já abre o Nick Cassidy com relação ao Verne. Buemi é o terceiro, já tendo o Maximilian Guter bem próximo. E esse, o Lin, que acabou perdendo o traçado e vem para a 5ª posição. Modo ataque a ativação do modo ataque já liberada nessa volta. E no Fan Boost a gente tem os 6 primeiros: o Félix da Costa, Van Dorn, Nick De Vries. Timer is good, sector 3. Tudo bom, né? O engenheiro do Nick Cassidy falando que o tempo dele de volta está muito bom e que ele acertou o terceiro setor, abriu uma boa vantagem em relação ao Jean-Henrique Verne. Mas a gente tem Félix da Costa, Van Dorn, Nick De Vries, Sam Bird, Jean-Henrique Verne e Mitch Evans nesse momento ganhando o Fan Boost. O Lucas de Graça é o 7º, a 2% do Mitch Evans. Então dá para votar ainda no brasileiro para ele ganhar essa potência extra, que pode ser importante na decisão de uma boa posição aí na corrida. A gente tem o Cassidy e o Verne se destacando um pouquinho com relação ao segundo bloco, que é puxado pelo Buemi. É o líder da prova de Cassidy. E aí nesse momento na curva 10, quando eles realizam esse contorno, ocorre uma aproximação. A gente observa já o Buemi puxando o Gunter e também o Lin sob investigação. Sérgio Sete Câmara pelo mapa de aceleração do carro dele. Podendo aí Infração o Sérgio Sete Câmara sofreu uma infração técnica. Vamos ficar de olho nessa situação. O Sérgio perdeu muitas posições. E a volta mais rápida de Jean-Henrique Verne está perseguindo o Nick Cassidy. Dando a diferença ali para o Alexander Lin, que ele, em relação ao carro da frente, ele está 4 décimos atrás e 6 décimos à frente do carro que está atrás dele. Olha o Baggio aí. Todo poderoso da Mahindra. E com certeza não deve ter gostado do desempenho do Alex Lin nas primeiras voltas. Foi otimista, né, o Alex Lin na largada, né? Quis ganhar todas as posições possíveis, acabou errando a primeira curva. Eu queria ter esse otimismo dele na vida. Na largada, melhor dizendo, olha, já tivemos ali uma escapada do Sam Bird. Eu não sei o que está acontecendo com o Sam Bird. Já acabou batendo no treino livre, se envolveu numa situação lá com o Oliver Rowland, quem teve um problema no carro durante o treino de classificação, agora já teve o toque. Pressão, né? O Sam Bird, que já chegou a liderar o campeonato, nesse momento não tem um bom momento de temporada, e agora em Nova York está tentando jogar tudo para recuperar, mas nessa corrida de sábado vai ser muito complicado para ele. Ele está apenas na 18ª posição e está aí, ó. O Oliver Turvey também por excesso de uso de potência, sob investigação pela FIA. Aquela situação envolvendo o Lin na largada o deixou na 5ª posição, e agora a volta mais rápida de Sebastian Buemi, 1:12.730. Ele que já tem uma vitória aí no circuito de Nova York. Muita corrida ainda pela frente, hashtag Fórmula E do Sport TV. A gente observa a passagem aí do Robin Frins, que é o 11º. Os holandeses De Vries e Robin Frins, que chegaram como os homens a serem batidos na etapa anterior, na rodada dupla do México, tentando retomar o terreno. E o Lucas de Graça, melhor brasileiro até aqui na prova, 6º colocado. Vem de vitória, Lucas de Graça, campeão da categoria. Conhece muito bem a Fórmula E e a expectativa de que ele alcance mais um bom resultado. Já tem gente ali passando e ativando o modo de ataque, mas deu ruim, hein? Foi o Alexander Lin, perdeu algumas posições ali. Com isso, o Lucas de Graça sobe para a 5ª posição. Quase que ele acabou colidindo. Na volta, né? Ali é um ponto complicado. E apareceu a informação na tela: punição para o Sérgio Sete Câmara, drive-thru pelo modo de aceleração, né? Pelo mapa de aceleração irregular que a Dragon desenhou para ele. Responde Verne, de novo, é o detentor da volta mais rápida, 1:12.685, segundo colocado também, René Rast já acionando o modo ataque. E aí temos uma disputa particular entre Sims e o Lin. E o Lin assumindo a 7ª posição, ultrapassando o companheiro de equipe. Boa manobra, o Lin com o modo ataque acionado, tinha mais potência que o Sims e quase infartou ali o Gil Baggio
nos boxes, chefe da equipe Mahindra, e lá vai o Lin ali tentando um ataque para cima do Pascal Wehrlein, sexto colocado. Tá com o modo ataque acionado, dura 4 minutos. Esses 35 kW a mais no trem de força. E agora ele vai lá para cima do Wehrlein. Vamos ouvir o de Graça. Push into attack mode. O engenheiro dele pedindo para o Lucas de Graça pegar o modo ataque nessa volta. Foram ele e o Maximilian Günther pegar o modo de ataque. E drive-thru também para o Oliver Turvey, que estava sob investigação por excesso de uso de potência. E foi uma bela estratégia agora do Lucas de Graça e também do Max Günther, porque eles conseguiram ganhar na pista a posição do Alexander Lin, que pegou o modo ataque na volta anterior. Os dois não perderam posições, se mantêm em quarto e quinto e podem tentar um ataque para cima dos 3 primeiros colocados nesse momento. É o que a gente já viu explicando. 2 acionamentos obrigatórios, 4 minutos dura o modo ataque, 35 kW de potência no trem de força. Então agora vamos aí acompanhar mais uma ultrapassagem do Lin para cima do Wehrlein. Passa a ser o 6º colocado, Alexander Lin. O líder é Nick Cassidy com 8 décimos de vantagem para Jean-Henrique Verne, que é o 2º colocado, piloto da Tech Cheetah. Estando 37 minutos, mais uma volta. Você viu ali passando em cima da zebra, quentíssimo Sebastian Buemi. É o 5º colocado, Lucas de Graça. Por enquanto, Sérgio Sete Câmara é o 23º. Teve que cumprir por missão o Sérgio em função de uma infração técnica. E agora o Sérgio Sete Câmara depende de uma entrada do safety car ali para tentar recuperar. Nesse momento, ó, a gente está pegando o Verne e o Sebastian Buemi acionando o modo ataque para tentar neutralizar ali a tentativa de ataque do Max Günther e do Lucas de Graça e também do Alexander Lin. Okay, good job. Car behind took attack as well. Let's get back into the rhythm. Get back into the rhythm. O engenheiro do Pascal Wehrlein dizendo que ele fez um bom trabalho ao acionar o modo ataque, avisando que o piloto que está atrás dele, no caso o Oliver Rowland, também pegou o modo ataque. E para ele voltar ao ritmo, dizendo que foi um bom trabalho do alemão da equipe Porsche. Lin crava a volta mais rápida da prova, 1:11.783, é o 6º colocado nesse momento. E aos poucos, os pilotos vão realizando o primeiro acionamento do modo ataque. Nick Cassidy, o líder, ainda não realizou o primeiro acionamento. E tem que pegar logo, né? Porque só nessa primeira parcial o Verne já tirou 4 décimos em relação a ele. Ele tem que acionar esse modo ataque logo para não perder posição no momento do acionamento da potência extra obrigatória na corrida. Cassidy vai fazendo uma boa prova até agora, mas precisa acionar o modo ataque já. E faz exatamente o que a gente falava. Primeiros 10 minutos de prova. Estamos vendo aí a passagem do Nick Cassidy. Ele e o Verne quase colidiram. Ainda continua na frente do francês, o Nick Cassidy. Por pouco, hein? Foi no limite, né? A gente falava, se ele não pegasse nessa volta, certamente o Jean-Henrique Verne ia conseguir ganhar a posição dele na pista quando ele retornasse do modo ataque, do acionamento do modo ataque. Foi exatamente o que aconteceu. O Cassidy conseguiu se manter à frente por um detalhe. Bela estratégia da equipe Virgin reagindo no momento correto. E o Verne continua cravando volta mais rápida, em cima de volta mais rápida. De novo, ele baixa o tempo, 1:11.758. Tá vindo para cima do Nick Cassidy. Já deveremos ter disputa pela liderança, diferença de meio segundo nesse momento. O Emi segue em terceiro, Günther é o 4º, de Graça é o 5º. Olha como o Verne já vem coladinho em cima do Nick Cassidy. Full regen this lap. O engenheiro pedindo para ele recuperar energia nessa volta. E tá aí o Alexander Lin pegando o segundo modo ataque logo, faltando ainda 34 minutos, mais uma volta para acabar a prova. Tá indo para uma estratégia diferente o Lin. Então estamos vendo também o tempo restante do modo ataque do Lucas de Graça. 5º colocado brasileiro vai embora, Nick Cassidy. E a diferença sobe para quase 7 décimos, 0,698. Os dois continuam muito próximos. O Verne a todo instante vai tentando buscar. O Nick Cassidy estreante, buscando a sua primeira vitória na temporada. Realizando até aqui uma boa prova, vai segurando o Jean-Henrique Verne, que é o único bicampeão da categoria. Na última volta, o Cassidy marcou um 12.5 contra um 11.7, melhor volta da prova do Jean-Henrique Verne.
E a gente vendo aí os modos ataques remanescentes. A maioria dos pilotos ainda com mais um acionamento obrigatório pela frente. Com exceção do Link, já ativou os dois. Hashtag Fórmula E no Sport TV, um prazer ter a sua companhia. Jeff behind 20 seconds. É um engenheiro do Cassidy avisando para ele que o Jean-Henrique Verne está atrás dele e que faltavam naquele momento 20 segundos para acabar o modo ataque dele. E nesse momento, ó, acaba o modo ataque do Jean-Henrique Verne e o Cassidy ainda tem pouco mais de 1 minuto ali para acionar a potência extra, né? Para usar a potência extra nesse momento da prova. Tá bem o Nick Cassidy na corrida. E aí, gostou? Legal, né? Essa câmera colocada dentro do capacete do alemão Maximilian Günther, que nesse momento é o 4º colocado, tá tentando buscar o Buemi. E o Lin acaba de ganhar a posição do Pascal Wehrlein usando o modo ataque, já ganha mais uma posição o piloto da Mahindra. E o Sam Bird ultrapassando o Norman Nato e assumindo a 15ª posição. Outro piloto que teve toque na largada, a gente está vendo ali a parte dianteira do carro do Norman Nato danificada, o piloto da equipe Venturi. Ih, olha o toque aí, olha o toque aí. Bandeira amarela no local rapidamente, de novo o Lin. Wehrlein no Lin, né? Todo mundo ali que estava na frente dele, Buemi, Günther e de Grassi, reduziram. E aí problemas pro Pascal Wehrlein, mais um problema aí pro piloto alemão da Porsche. Olha a reação da rapaziada da Porsche. Esperava aí que o Pascal Wehrlein não tivesse problemas, aos pouquinhos vai retornando o Wehrlein, mas está perdendo muitas posições. Problema na suspensão dianteira direita ali do Pascal Wehrlein no toque que ele deu no Alexander Lin. A gente vai ver o replay agora. Olha, mais uma vez, no momento que eles vêm para a curva 10, e aí tem o toque do Wehrlein no Lin, os dois ficando. Veio com muita sede ali o Pascal Wehrlein, acabou tocando na traseira do Lin e acabou se dando mal com isso, né? A gente vai ver exatamente agora. O Lin tá fazendo a curva, de repente toma uma pancada na traseira do piloto alemão da Porsche, para desespero do Amiel Lindsay, né, o chefe de equipe da Porsche, e desespero também do Dibag Gil, que tá até muito calmo depois do toque que o piloto dele tomou. Eu acho que ele não tá acreditando no que tá acontecendo, né? Exatamente, você falou, ele fez um não com a cabeça, impressionante. Restando 30 minutos, mais uma volta, a bandeira amarela acionada apenas no local, mas os dois já retornaram. De Grassi acionando o segundo modo ataque, não parece ter perdido posição, perdeu a posição só pro Oliver Rowlands ali. Mas agora vamos ver aí como será o desempenho do Lucas de Grassi. Ele vem muito próximo do Maximilian Günther e também do Rowland. E o Lin não perdeu tanto tempo assim, né, depois do toque. Tá aí abandonando o Pascal Wehrlein. E aí, ó, disputa. Disputa vindo para cima nesse momento o Maximilian Günther, ganhando a posição do Buemi. Passa a ser o 3º colocado, o alemão. Engenheiro do QS dizendo que ele está com bom desempenho nesse momento da corrida. E o de Grassi agora tentando recuperar a posição com o modo ataque para cima do Oliver Rowland, piloto da Nissan. Tá com a potência extra. O Lucas de Grassi vai para cima do Rowland. Vem aí Lucas de Grassi para reassumir a 5ª posição. Ótimo trabalho do Lucas de Grassi, do piloto da Audi. E já abre com relação ao Oliver Rowland. Agora vai para cima do Buemi. Tem que aproveitar esses 3 minutos que restam para ele de modo ataque para tentar ganhar a posição do Buemi. O Buemi que pega o modo ataque agora também, ó, e o de Grassi ganha a posição dele. Boa! Boa manobra agora do Lucas de Grassi. Quase que o Buemi, no momento que vinha deixando a área de ativação, conseguiu manter a posição. De Grassi foi rápido na manobra para ganhar mais uma posição. Tendo 3 posições na prova no total. Diga, Rafa. Só que o Buemi vai ter 1 minutinho a mais de modo ataque ali para tentar superar o Lucas de Grassi no fim do modo ataque do brasileiro. Por enquanto, bela estratégia da equipe Audi. Como sempre, o Lucas de Grassi com um bom ritmo de corrida, usando muito bem os momentos de acionar o modo ataque. E agora é ver se ele vai ter condições aí de atacar Günther, Verne e Cassidy, de todos esses 3 aí, ainda por acionar uma vez o modo ataque. Nick Cassidy segue na primeira posição, 1.3 de vantagem para Jean-Henrique Verne. Você já viu o Maximilian Günther um pouco à frente da 3ª posição do Lucas de Grassi, que é o 4º. E aí já temos a presença já de um outro pelotão com os carros bem mais próximos. E também a porcentagem de bateria.
try to close the gap to Günther. O engenheiro pedindo para ele tentar reduzir a vantagem em relação ao Maximilian Günther, o terceiro colocado. Energia remanescente também dos carros, quando também o Sims pega a região do modo ataque e ativa pela segunda vez na prova. Ficar de olho agora no que tá para sair o resultado do Fanbush, ver se o Lucas de Grassi, que tinha empatado ali na briga pela sexta posição do Fanbush, se ele conseguiu pegar ou não. Daqui a pouco a gente vai ter o resultado na tela. E aí o Oliver Rowland vai para cima do Lin e ganha a sexta posição. E o Lin atropelou ali a zebra, né? Quase causou um acidente com o Oliver Rowland. Lembrando que amanhã, imperdível, a partir de 10 da manhã no Sport TV 3 tem a final de Wimbledon. Que jogo, hein? Número 1 do mundo, Novak Djokovic, atual bicampeão, enfrentando o italiano Matteo Berrettini. E tá perdido o carro de Mitch Evans, carro da Jaguar. Neozelandês fica pelo caminho. Ficar de olho se ele consegue fazer esse carro funcionar novamente ou se a gente vai ter a entrada do safety car ou de repente uma bandeira amarela em todo o circuito, né? O equivalente ao safety car virtual. Ficar de olho aí para ver o que acontece. Nesse momento seria uma boa para o Lucas de Grassi, que está terminando ali o acionamento no modo ataque dele, enquanto Cassidy, Vergne e Günther ainda tem mais de 3 minutos de uso da potência extra. De Grassi agora já não tem mais a utilização do modo ataque, vai ter que segurar o Buemi, que vem logo atrás da quinta posição. E o carro da Jaguar ali, o Mitch Evans, está parado na curva 1, né? E por enquanto apenas bandeira amarela dupla, né? Avisando do perigo naquele trecho da pista. Esse é o segundo colocado, Jean-Henrique Vergne, tentando buscar o Nick Cassidy. Por enquanto está superando na prova o neozelandês, abrindo 2,2 de vantagem para o Vergne. Detalhe que o Vergne acionou um pouquinho antes o modo ataque que o Cassidy, que ainda terá mais tempo. E a gente vendo aí a porcentagem da energia remanescente. Todo mundo já na casa dos 50%. Não é uma pista crítica para o uso de bateria, né? Todo mundo, é uma pista de rua com bons pontos ali para recuperar a energia. O rádio do Günther. So we want to close this gap now. O engenheiro pedindo para ele tentar. Follow the beeps. I don't want to go below ISO. So please follow the beeps. Still yellow turn 1 so far. O engenheiro pedindo para o Günther reduzir a vantagem em relação ao terceiro colocado ali, para tentar ganhar em relação ao Vergne, segundo colocado. Para ele seguir os bips, né, do rádio e manter o desempenho, principalmente no trecho da curva 1. A partir de segundo, o Sport TV 2 começa o aquecimento para Tóquio. Todos os dias, a partir de 6 da tarde, vamos mostrar uma medalha olímpica brasileira no vôlei. E no primeiro dia já tem ouro. O Sport TV 2 vai transmitir para você a semifinal contra os Estados Unidos e a final contra a Holanda em 92 na Olimpíada de Barcelona, nesta segunda, a partir de 6 da tarde, no Sport TV 2. E aí o campeonato nesse momento, né, o Mortara mantendo a liderança, mas o Vergne reduzindo a vantagem dele para 4 pontos. E o Frings ali chegando também na terceira posição para 66 pontos, com o Cassidy entrando na briga. Mortara, que nesse momento é o 19º colocado. E bandeira amarela em todo o circuito, acionado agora pelo Scott Elkins para retirar o carro do Mitch Evans. Então todo mundo mantém a velocidade, reduz a velocidade bastante ali para 50 km por hora, e todo mundo mantém as posições de pista, o que é ruim para o Cassidy, para o Vergne e para o Günther, que ainda tinham tempo do modo ataque para acionar, e esse tempo de retirada do carro do Evans vai acabar complicando a vida dos três que lideravam a prova. Full course yellow, que é semelhante ao safety car virtual. E foi um problema técnico ali. Você vê que o Evans detecta o problema, tira o carro do traçado e para do lado de fora. E já tiraram ali o carro do Evans, então a bandeira amarela em todo o circuito acabando agora. Com isso, eles têm que reduzir a velocidade para 50 km por hora. Já foi desfeito o full course yellow, safety car virtual. Com isso, a bandeira verde já será acionada. You have 30 seconds remaining. 30 seconds. There will be no energy reduction. O Cassidy sendo avisado que ele vai ter mais 13 segundos de modo ataque. No caso, ele foi até bastante
adiantado, né? Ainda faltavam 23 segundos, que ele tinha mais 13 segundos para acionar o modo ataque e que não terá redução de energia por causa dessa bandeira amarela em todo o circuito. Então, uma boa notícia para todo mundo. Aliás, o engenheiro dele é o Stephen Lane, aniversário dele hoje, e o Cassidy dando um presente, belíssimo presente de aniversário para o engenheiro, né, nessa corrida aí com a liderança, primeiro com a pole position e agora com a liderança segura da primeira corrida em Nova York. Pegando o modo ataque, o André Lotterer, que era o 10º colocado, agora sobe para 9º, volta para 10º, vai caindo também o Antônio Félix da Costa, o atual campeão da categoria, o 14º colocado. Tá vendo o seu companheiro de equipe, Jean-Henrique Verne, na segunda posição, lutar arduamente para buscar o Nick Cassidy, enquanto isso não faz uma boa prova o português. Tá aí o fan boost, ó. Jean-Henrique Verne, Sam Bird, Félix da Costa, Nick De Vries, Stoffel Van Dorn, ali os pilotos que foram agraciados por fan boost. E o Maximilian Gunther sendo avisado justamente que o Jean-Henrique Verne ainda tem um fan boost para ser usado. E tem uma vantagem em relação a ele. O Verne vai tentar ali se aproximar do Cassidy para poder usar o fan boost numa tentativa de ultrapassagem. E lá vem o Lotterer. Vem aí André Lotterer para ganhar a 8ª posição. Avisaram também o Nick Cassidy com relação a essa situação do fan boost do Verne, Rafa. Isso, o engenheiro passando para ele a diferença, né? 1.6 de vantagem em relação ao francês da Tech Cheetah, e que o francês tem o fan boost, então para ele tentar manter essa vantagem para não ser atacado pelo Jean-Henrique Verne, bicampeão da categoria. Lotterer ganhou a 9ª posição, agora vai buscar o link ao 8º. Enquanto estamos tendo bonitas imagens desta 10ª etapa disputada no circuito de rua do Brooklyn, em Nova York. Restando 21 minutos, mais uma volta, segue em primeiro o Nick Cassidy, e aí ele vai administrando a vantagem na casa de 1.5, 1.6 com relação ao Verne, mas ele tem que tomar cuidado porque tem essa situação do modo ataque. Pode tentar buscar o Nick Cassidy, e o Maximilian Gunther, que é o 3º colocado, também pode tentar se aproveitar. O Lucas de Grassi, quem sabe, não pode buscar o lugar no pódio. A corrida continua em aberto, completamente indefinida. Tudo vai depender de como será esse segundo acionamento aí. Aliás, esse 3º acionamento do Verne, que conseguiu aí o fan boost, que é esse acionamento a mais. E vamos ver como ficará a configuração da prova quando isso ocorrer. Porcentagem de energia. Todo mundo já abaixo dos 50%, com exceção do líder Eduardo Mortara, que tem 50% cravadinho. O Mortara que já ganhou 5 posições em relação à largada, ele que largou em 23º, né? Mas ainda assim não marca pontos, mas mesmo assim mantém a liderança. E aí, ó, o René Rast tentando ganhar algumas posições ali atrás, junto com o Sam Bird. Quem acionou agora foi o Jake Dennis, que é o 11º colocado, tentando entrar na zona de pontuação. Lembrando que os 10 primeiros pontuam. Boa corrida do Bird e do Rast, né? O Bird ganhou 7 posições em relação à largada e o Rast 8. Eles dois ganharam agora a posição do Norman Nato. O André Lotterer avisando que ele tem mais um modo ataque ainda para ser acionado e para ele tentar não usar tanta energia assim na ultrapassagem, quando ele tentar fazer uma ultrapassagem. Está muito próximo do Lin. Diferença muito pequena, de 3 décimos. E aí o momento em que temos o André Lotterer, agora sim obtendo a 8ª posição. Viu? Visão futura, viu? Ultrapassou o Alex Lin, enquanto estamos vendo aí a visão do André Lotterer, piloto da Porsche. Essa câmera que é colocada no capacete. E aí que mostra a visão do piloto durante todo o traçado. O Lotterer, que é o rei das confusões aí na Fórmula E, ele vai fazendo uma corrida tranquila até agora. O piloto da Porsche na 8ª posição até o momento. Calma, calma. Ainda tem tempo, né? Faltou 19 minutos, é verdade. Mas o Lotterer fazendo uma bela corrida até agora com o carro da Porsche. E o Verne tá buscando o Cassidy, hein? A diferença já foi de 1.6, caiu para 1.5, e agora é de 8 décimos. E aí ele já começa a ficar vulnerável ao possível uso do fan boost do Jean-Henrique Verne e o Nick Cassidy. Tem que abrir o olho aí, o piloto da equipe Virgin. Sam Bird faz a volta mais rápida da prova, 1:11.082. Segue na 4ª posição, Lucas de Grassi. E a gente lembra, né, o Sam Bird, que teve um acidente no primeiro treino livre, danificou o chassi, inclusive a equipe teve que trocar o chassi. A equipe conseguiu montar o carro
terminar de montar o carro a apenas 6 segundos da classificação. Ele não conseguiu uma boa posição no grid, mas vai se recuperando muito bem na prova o piloto inglês da Jaguar, tentando aí marcar pelo menos alguns pontos para se manter na briga pelo campeonato. Respondeu o Cassidy, a diferença sobe para 1.2. A disputa do primeiro para o segundo colocado, e aí tem a questão do fan boost. O Vergne ainda tem um acionamento a mais. E agora temos a passagem rápida do Jake Dennis para entrar na zona de pontuação. Passa a ser o 10º colocado, ultrapassando o Sims. E o Félix Acosta ali na briga, né, com o Alexander Sims, o Jake Dennis fazendo uma belíssima ultrapassagem ali no limite, em cima do piloto da Mahindra, no hairpin, onde a gente tem o modo ataque, o acionamento do modo ataque. Bela manobra do piloto da equipe BMW Andretti. Uma grande temporada até agora do estreante Jake Dennis, que já venceu uma corrida lá em Valência. Agora faz a volta mais rápida da prova, Norman Nato. 1:10.823. Primeira vez que temos aí um piloto virando na casa de 1:10 na prova. Pega em primeiro o Nick Cassidy. E a gente vendo aí o consumo de energia, que é muito importante. E lá na frente, ó, detalhe. Olha o Lin. E o Jake Dennis agora tendo que defender a posição. O Lin acabou sendo ultrapassado. Não teve jeito, o Lin. Jake Dennis agora é o 9º colocado. O Lin responde, retoma a posição. Tá interessante essa disputa aí pela 9ª colocação. E o Lucas de Grassi chegou de vez para cima do Maximilian Günther. E lá na frente a gente estava vendo agora a porcentagem de bateria. O Vergne nesse momento tem 3% a mais de bateria do que o Nick Cassidy. Pode ser um fator decisivo aí nesse final de corrida. Ó, a gente já tem o Cassidy, o Vergne muito próximo do Cassidy, o Günther próximo do Vergne e o de Grassi próximo do Günther. A briga que era pela liderança, que era entre o Cassidy e o Vergne, agora tem mais dois personagens aí, o Maximilian Günther e o Lucas de Grassi. Olho nessa briga aí. E ficamos de olho também quando o Jean-Henrique Vergne vai acionar o fan boost. E aí já temos uma tentativa para cima do carro da Andretti. Segura aí, hein? Segura aí que tá com tudo. O Jake Dennis dando o troco de novo no Alexander Sims. Belíssima disputa aí dos dois pilotos. E agora o Sims perdeu bastante terreno. Continua em 9º o Jake Dennis. Você viu a manobra do Jake Dennis? Foi muito rápida. Ninguém mais tem modo ataque para ativar. E o Sérgio Sete Câmara continua na 21ª posição. Acabou sofrendo uma infração técnica o brasileiro logo no início da prova. Olha, tem um carro que vai ficando. Vai ficando Jake Dennis. Que curioso, hein? Que pena, hein? Fazia uma belíssima corrida o piloto inglês da BMW Andretti. Bandeira amarela localizada. Ele está tentando ali retirar o carro numa das zonas de espaço ali que você tem nos muros. Mas uma péssima notícia. Jake Dennis fazia uma bela corrida e agora o Sam Bird, que largou lá atrás, já está na 10ª posição, já consegue pelo menos um pontinho o piloto inglês da Jaguar. E o Jean-Henrique Vergne continua pilhadão atrás do Nick Cassidy. Diferença cai para 6 décimos, cai pela metade. Era de 1.2. Será que vamos ter disputa pela liderança nesses últimos 15 minutos? Os 4 primeiros separados por menos de 2 segundos. 1.9 exatamente nesse momento a vantagem do Cassidy em relação ao Lucas de Grassi. Continua pertinho o Vergne, com isso o Lucas de Grassi também vai se aproximando. Vamos ouvir o Günther. We have 1% more than Jeff, 2% more than Di Grassi behind. Dizendo que ele tem 1% a mais de bateria do que o Jean-Henrique Vergne, está na frente dele, e 2% a mais do que o Lucas de Grassi, avisando para ele sobre a situação da bateria que a gente está vendo exatamente no gráfico agora. Vai para o pit lá o Jake Dennis, que vimos agora há pouco passar lento na prova. E os 4 primeiros praticamente no mesmo ritmo. E o comparativo nas últimas 3 voltas do Cassidy, do Vergne e também do Günther. O Vergne e o Günther buscando o Cassidy. Essa briga promete aí nas últimas voltas, faltando 14 minutos para acabar a prova. Todo mundo ali interessado nos pontos para o campeonato, todo mundo com chance ainda de título. E o Lucas de Grassi tentando uma boa posição aí para voltar à briga, né? Ele que ganhou a primeira corrida em Puebla e agora com um bom resultado pode de repente entrar entre os 10 primeiros do campeonato. Lembrando que a vantagem do Mortara é muito pequena em relação ao restante do pelotão. O Mortara que nesse momento não faz ponto. É o líder do campeonato e está apenas na 17ª posição da corrida. Não faz uma boa corrida o suíço, não. E o Cassidy deve ter companhia nessa parte final da prova. A diferença agora cai para 4 décimos. Está pertinho do líder, o Vergne. Tem que se preocupar também com o Maximilian Günther, que vem em terceiro, e com o Lucas de Grassi, que vem em quarto.
Lembrando que desses 4, o Vergne tem um fan boost, então ele está estudando o melhor momento para acionar a potência extra de 5 segundos, né, que o voto do público deu para ele, para tentar superar o Nick Cassidy ali na briga pela liderança da prova. Robin Fries agora aparece em quinto, Roland é o sexto, Buemi é o sétimo, Lotterer é o oitavo, Lin é o nono, Sam Bird é o 10º. São esses os pilotos que estão na zona de pontuação, além do Cassidy, do Vergne, do Gunter e do Di Grassi. Os 4 primeiros colocados. E o Cassidy vai tentando responder. A diferença agora é de meio segundo. Temperature is critical, but we still keep buffer, we still keep. O engenheiro do Lucas Di Grassi dizendo para ele que a temperatura das baterias está crítica, mas que ele continua mantendo um bom ritmo. Ficar de olho aí no desempenho do carro do Lucas Di Grassi. Encostou Lucas Di Grassi, vem definitivamente para a disputa da terceira posição. E aí você vendo a visão do Lucas Di Grassi, como ele está pertinho do Maximilian Günther. Todo mundo esperando o momento certo para tentar um ataque passa-quente em cima da zebra. Lucas Di Grassi vai tentando buscar o alemão, a diferença é muito pequena. Esse é o ponto que o alemão tenta dar uma leve respirada. O Günther também está muito próximo do Vergne. E aí a energia restante. Di Grassi com 30%, está com 1% a mais o Günther. Encostou o Lucas Di Grassi. Expectativa de que o Brasil busque um lugar no pódio. Continua pertinho o Lucas Di Grassi do Maximilian Günther. Continua próximo do alemão. Cassidy tenta dar uma respirada. Está com 28% de bateria. O líder, Nick Cassidy, estreante na temporada. Por enquanto, vem realizando uma ótima prova. E a expectativa, é claro, de que venha definitivamente para a disputa o Lucas Di Grassi. Os 4 primeiros separados agora por 1,5 segundo apenas. A diferença já teve em 2 segundos e o Vergne usando o fan boost nesse momento. Vamos ver agora, momento decisivo da prova. Não conseguiu fazer a ultrapassagem, mesmo com a potência extra do fan boost. Cassidy se deu bem nesse acionamento aí do Vergne. Não deu, né? Não conseguiu muita coisa o Vergne. Continua na frente o Cassidy. Já usou o fan boost o Vergne, os outros pilotos que têm direito ainda não utilizaram. Vimos o pessoal da Texita também. A Virgin na expectativa. Ali era o Mark Preston, chefe de equipe da Texita, desesperado ali com o ataque do Jean-Éric Vergne, que desperdiçou o acionamento do fan boost para tentar a ultrapassagem sobre o Cassidy. Vamos ver Lucas Di Grassi. Está tentando se aproximar do Maximilian Günther. Escapou um pouquinho agora o alemão. Tem que tentar uma nova reaproximação. O brasileiro, últimos 10 minutos. Vai tentando buscar um lugar no pódio, Lucas Di Grassi. E vamos vendo os olhares das equipes. Aí a BMW Andretti com o Maximilian Günther nesse momento na terceira colocação, se preocupando com a chegada do Di Grassi. Eles que se comecem a tomar uma decisão aí, porque o Robin Fries está chegando na briga. Ele é o 5º colocado, a vantagem do Di Grassi em relação ao Robin Fries nesse momento de 1,5 segundos. Eles precisam tomar uma decisão aí para não serem ameaçados pelo piloto holandês da equipe Virgin. É a 10ª etapa chegando. Há momentos decisivos em Nova York. Os 4 primeiros continuam no mesmo ritmo. E aí qualquer erro pode ser fatal. Vamos ver como será a estratégia de cada equipe. O Cassidy continua escapando. Está com meio segundo de vantagem para o Vergne, que acabou não aproveitando o fan boost. Günther segue em terceiro. Preocupado com a aproximação do Lucas Di Grassi. E o Robin Fries se aproximando, 5º colocado. Tá bonita essa disputa, enquanto estamos vendo aí os desempenhos dos 3 primeiros colocados nas últimas voltas. Vergne na volta 28, mais rápido que o Cassidy, assim como o Günther. E o Günther é bem mais rápido, hein? Meu percentual de bateria, por enquanto, com 1% a mais o Günther, tomando por base o desempenho dos 4 primeiros colocados. O Alexander Sims recolheu o carro para os boxes ali, algum problema para o piloto da equipe Mahindra.
Continua em primeiro Nick Cassidy resistindo à pressão. E a diferença agora é de 3 décimos, é muito pequena, restando 8 minutos. E o Vergne poderia ter tentado um ataque com o Fambu, se defendeu bem o Nick Cassidy perseguindo a sua primeira vitória na categoria, tem somente um pódio. Começando a sua história na Fórmula E. E logo no seu primeiro ano de estreia está podendo alcançar a vitória, está muito próximo dela, mas tem que resistir, tem que se segurar. O Vergne não desiste. E o Lucas de Grassi nesse momento fica na 4ª posição. Já teremos a definição da prova, vamos aí para a parte final. Todo mundo de olho na energia, quando agora vai para cima, Vergne fecha a passagem, Nick Cassidy segura no freio, agora também o Lucas de Grassi para evitar a colisão. O Maximilian Gunter também vendo o ataque, se segurou em terceiro, foi para cima o Vergne, o Cassidy fez bem o trabalho de defesa. Cassidy que tem um pódio na categoria, justamente no segundo lugar da etapa de Puebla. Lá vem o Vergne. Vem o Vergne aí por dentro, os dois se tocam! Os dois se tocam, vai pra cima Maximilian Gunter e assume a primeira posição. Lucas de Grassi vem na briga pelo terceiro lugar. Lucas de Grassi assume a terceira colocação. Fica para trás, Nick Cassidy passa a ser o 4º colocado, Maximilian Gunter é o primeiro, Vergne é o segundo, Lucas de Grassi agora é o terceiro e está muito próximo do francês, pode tentar buscar a segunda posição no momento decisivo da prova. Foi para cima Vergne, foi com sede, foi com ímpeto e acabou se chocando, e agora vai para cima do Maximilian Gunter. O Lucas de Grassi mantém uma posição um pouco mais estratégica, mais conservadora, para ver o que vai dar. You need to defend that match. You have 1% more than Jeff. You have the energy advantage. Now you follow your line and we go for it. You know what to do, man. O engenheiro do Maximilian Gunter falando que ele tem 1% a mais de bateria do que o Jean-Henrique Vergne, para ele manter a linha dele, e falou no final uma palavra de incentivo: você sabe o que fazer. Sabe aquele parquinho? Tá pegando fogo. Olha aí o que aconteceu. O Vergne foi por dentro, os dois acabaram se tocando. Repare na manobra rápida do Maximilian Gunter. E o Lucas de Grassi também esperto, obtendo a terceira posição, ficando à frente do Cassidy. E essa curva aí, hein? A manobra da corrida até agora. Belíssima manobra do Maximilian Gunter. O Vergne foi otimista ali, bateu roda com o Nick Cassidy. O Nick Cassidy acabou levando a pior e o Vergne ainda tem chance para... Olha, toda a apreensão do Michael Andretti, o dono da equipe BMW Andretti, ele que normalmente não está presente nas corridas da Fórmula E, como a corrida em Nova York, a corrida de casa da equipe, né? Ele está lá, presente, torcendo para o Maximilian Gunter. Maximilian Gunter ganhando 3 posições, o de Grassi ganhando 4, que prova faz o Sambandi, ganhando 11 posições, René Rast ganhando 12, esses na zona de pontuação. O Rast é o 10º colocado. Lucas de Grassi, por enquanto, indo para o pódio. Pontos importantes para o campeonato, tanto para o Bird quanto para o Rest. E o Nick Cassidy, que a gente falava que só tinha um pódio na categoria e que encaminhava-se para sua primeira vitória na Fórmula E, agora está na 4ª posição, fora do pódio, e perdeu também a chance de ganhar pela primeira vez na categoria. Será que ainda dá de Grassi? Último em 5 minutos. Está pertinho do Vergne. Aí, meu amigo, a disputa envolve 3 títulos da Fórmula E. Vergne é bicampeão, de Grassi também tem um título. Essa disputa de alto quilate pela segunda posição. Enquanto isso, dá a linha e vai embora o Maximilian Gunter. Aí em busca da sua terceira vitória em 31 GPs, o alemão. E a gente vendo aí a porcentagem de bateria. Por enquanto, o campeonato vai ficando com 2 líderes, com Mortara e Robin Frins, ambos chegando a 72 pontos. O Vergne está indo para 68. O Rast e o Roland vem logo atrás com 61. O Félix da Costa fica com 60. E o Mortara que tem uma vitória, né? E no caso o Robin Frins ainda não venceu nessa temporada. O Mortara se mantém na frente no critério de desempate. Mas se o Frins ganhar a posição do companheiro de equipe dele, o Cassidy, a história muda e o Frins assumiria a liderança já nessa prova. Bora de Grassi. Dá tempo de tentar buscar pelo menos a segunda posição. Todo mundo agora preocupado com o percentual de bateria. Cassidy com 11% é o 4º colocado. Dos 4 primeiros é quem tem a porcentagem menor, contra 12% dos demais. Daqui a pouquinho teremos os últimos instantes de prova.
Você vê que o Cassidy estava se segurando na liderança, mas ele não tem ritmo ali para brigar nesse momento com o Gunther, com o Vergne e com o de Grasse. Vai se defendendo aí do ataque do companheiro de equipe, o Robin Frins, que com essa ultrapassagem poderia se tornar o líder do campeonato. Vamos ver se a equipe Virgin não vai fazer uma inversão de posições aí em um jogo de equipe, que seria super aceitável nesse momento do campeonato. E o Nick Cassidy agora se preocupando lá com o Frins, como já falou aí o Rafa Lopes, tem essa questão também do campeonato, mas tá dando pinta que vai ceder a posição fácil o Nick Cassidy não. Vamos ver o que acontece, a prova chegando à sua parte final. Lembrando que amanhã tem mais a partir de 1h30 da tarde. Tem o treino de classificação. Depois teremos a 11ª etapa da temporada, a última em Nova York. Informação da direção de prova. Incidente entre os carros do Nick Cassidy e do Jean-Henrique Vergne, aquela tentativa de ultrapassagem. Sob investigação, está anotada pela direção de prova. Vamos ver se eles vão tomar alguma atitude. Para mim foi um incidente normal de corrida. Vamos ver mais pra frente. 2h30. Mais uma volta. E aí com menos de 10% de bateria o Gunther, o Vergne e também o de Grasse, os 3 primeiros colocados. O de Grasse indo pro pódio. Ganhando um novo gás da temporada. O Gunther nesse momento marcou 1:11.425, né? Ele tem 3 décimos de vantagem, no segundo e meio agora de vantagem sobre o Jean-Henrique Vergne, que só está 6 décimos à frente do Lucas de Grasse. Nesse momento a briga é pela segunda posição entre o brasileiro e o francês da equipe Tech Cheetah. O Gunther já tem um respiro um pouquinho maior nesse momento na liderança da prova. 1 segundo e meio com relação ao Vergne. O de Grasse está muito próximo do Vergne. Nesse momento a diferença de 6 décimos entre eles. Pode tentar um ataque final de Grasse. É um momento decisivo da prova. Vai embora Maximilian Gunther. Foi esperto o alemão. A BMW Andretti pode vencer em casa. BMW Andretti que já venceu esse ano em Valência com o Jake Dennis. Maximilian Gunther muito próximo da sua primeira vitória na temporada. Seria a 3ª na carreira do piloto alemão na categoria. %5 de bateria para o Gunther, para o Vergne e para o de Grasse. Os 3 primeiros em igualdade de condições nesse momento. A menos de 1 minuto do fim da prova. A gente deve ter essa e mais uma volta. E o Lucas de Grasse indo para o pódio mais uma vez. Venceu a primeira prova em Puebla. Na última etapa disputada no México e agora vai voltar para o pódio. O Brasil fazendo bonito nessas últimas rodadas duplas da temporada novamente com o Lucas de Grasse. Pertinho do Vergne. .6 a vantagem do Gunther para o Vergne. Daqui a pouquinho o alemão vai abrir a última volta. E o Cassidy pressionado pelo Robin Frins. Os 2 pilotos da Virgin, 4º e 5º colocados, vindo praticamente no mesmo ritmo. 3% para os 3 primeiros, agora 2 para o Gunther, 2 para o Vergne e 2 para o de Grasse para fazer essa última volta, hein? Vamos ver agora. Tem que tomar cuidado também com essa questão da bateria. O Lucas de Grasse que está próximo do Jean-Henrique Vergne. 2º e 3º colocados praticamente no mesmo ritmo. Não há diferença no visual. Maximilian Gunther vai embora. Tem tudo para vencer pela primeira vez o alemão nesta temporada. Tem tudo para buscar a sua 3ª vitória na Fórmula E. 1%. E agora, hein? Lucas de Grasse vai para cima. De Grasse tem um pouquinho mais de bateria do que o Vergne, né? Ele perdeu agora para 1%, um pouquinho depois do Jean-Henrique Vergne. Vê se isso vai ser suficiente para ele tentar uma manobra nesse fim de volta. Já abre um pouquinho o Vergne. Já dá uma respirada o francês. E vem aí Maximilian Gunther para passar pela curva 10.
já para atingir os últimos pontos do traçado do circuito de rua do Brooklyn. Vem para vencer pela primeira vez do ano, vem para dar a BMW Andretti uma vitória em casa, a segunda da equipe na temporada. O Jake Dennis venceu na Espanha e agora o Maximilian Gunter vem para trazer a equipe para a vitória em casa, vem para ganhar na reta, vem para receber a bandeira quadricular, a vitória da Alemanha, a vitória de Maximilian Gunter com Jean-Henrique Verne em segundo e o Brasil em terceiro. Lucas de Grassi vai para o pódio. Comemora Michael Andretti, comemora a equipe da BMW Andretti. Primeira vitória no ano de Maximilian Gunter. E vamos ter o Brasil no pódio. Mais uma vez o Lucas de Grassi fazendo uma boa corrida em Nova York, provando que na América do Norte está andando e está andando bem a Audi, com o René Rast chegando em décimo também na zona de pontuação, seu companheiro de equipe. Grande corrida do Maximilian Gunter, que aproveitou ali a disputa do Verne com Cassidy para ganhar a primeira posição numa ultrapassagem dupla, belíssima manobra do Gunter, a manobra da corrida, né? Uma ultrapassagem que decidiu a prova. O Jean-Henrique Verne na segunda posição, ali foi um pouquinho precipitado na manobra para cima do Nick Cassidy, acabou perdendo ali a chance de assumir a liderança. E o Lucas de Grassi naquele enredo que a gente conhece sempre, né? Uma corrida muito regular, atacando nos momentos certos e conseguindo um pódio aí, tentando reagir no campeonato brasileiro da equipe Audi. A gente lembra, a Audi sai da categoria no fim dessa temporada e o Lucas de Grassi aí conseguindo o segundo pódio dele na temporada. Lucas de Grassi, portanto, vindo para mais um pódio. Dessa vez na terceira posição e dando um novo gás aí para a Audi nessa reta final de temporada, restando a prova de amanhã em Nova York e também mais duas rodadas duplas. E a vitória, é claro, do alemão Maximilian Gunter vibrando muito. Um ótimo desempenho da BMW Andretti. BMW Andretti conquistando a vitória em casa e com o chefe presente, faz com que ele ganhe ainda mais pontos, hein? A BMW que também vai sair da categoria no fim dessa temporada, mas a Andretti deve continuar na categoria com o trem de força da BMW. A BMW para de ter uma equipe oficial, mas deve continuar a fornecer o trem de força. Inclusive ela já ofereceu isso para a equipe Andretti. Mas bela maneira, né, de ganhar a corrida, né, para o Maximilian Gunter, com a presença do chefe do Michael Andretti ali no circuito do Brooklyn em Nova York. Bela vitória do piloto alemão. Um ótimo desempenho do Maximilian Gunter, foi esperto, atacou no momento certo, se aproveitou do vacilo do Verne e também do Cassidy para conquistar a vitória pela primeira vez do ano, pela terceira vez na categoria, completando 31 GPs, o alemão, 3 vitórias. E já deixando o carro, já iniciando a comemoração, já iniciando a festa, o alemão Maximilian Gunter recebendo o cumprimento do Lucas de Grassi, que vai para o pódio. Vamos ter o Brasil no pódio mais uma vez da Fórmula E. América do Norte está dando sorte, hein? Ele já tinha feito uma bela corrida em Puebla, agora faz mais uma corrida muito boa aí em Nova York. Lucas de Grassi, agora é só esperar a classificação do campeonato para ver para onde ele se colocou com esses pontos. Mas a gente, em teoria, vai ter um campeonato muito equilibrado. Se a minha previsão de pontos estiver certa, os 10 primeiros colocados do campeonato vão estar separados por menos do que a pontuação de uma vitória. São 25 pontos. Quer dizer, está tudo em aberto ainda, faltando 5 corridas para o fim da temporada. Corrida em Nova York amanhã, mais 2 corridas em Londres. Lá na Arena Excel, né, vai ter uma parte do circuito indoor, onde foram disputadas as provas de judô nas Olimpíadas de 2012, lá em Londres. E a decisão no aeroporto de Berlim, no Tempelhof. Mais uma vez, uma rodada dupla na Alemanha. E aí o resultado final, Maximilian Gunter vencendo a prova, Jean-Henrique Verne em segundo, Lucas de Grassi em terceiro, Nick Cassidy em quarto, Robin Frins em quinto, Sebastian Buemi em sexto, Oliver Rowland em sétimo, André Lotterer em oitavo, Sam Bird em nono, René Rast em décimo, estes na zona de pontuação. Sérgio Sete Câmara terminando na 18ª posição, mais uma corrida em que o Sérgio Sete Câmara vai ganhar um grande aprendizado. Teve aquela punição no início por uma infração técnica da equipe, uma irregularidade no mapa do acelerador, acabou tendo que cumprir um drive-thru e isso acabou com a corrida dele.
Nick finish the race? Where did Nick finish the race? Nick, I think fourth or fifth. There was a big gap behind you, right? They were fighting with I think they were fighting with Robin for a while. A conversa entre o Lucas de Grassi e o Jean-Eric Vergne, eles estavam falando sobre ali a disputa no final e estava dizendo que acreditava que o Cassidy estava disputando com o Robin Frinz ali, né, no final, por isso não conseguiu chegar mais próximo deles. Vai passando o brasileiro Lucas de Grassi, segundo pódio no ano. É claro, tem que realmente receber o abraço do pessoal da Audi. A Audi que já anunciou que vai deixar a Fórmula E. Vamos ver aí como vai ficar o futuro do Lucas de Grassi. Was the best we could do. 54 points. You're now up in Mortara, still leading 72. E tá aí o Alan McNish, chefe de equipe da Audi, falando justamente que pro Lucas de Grassi que o Mortara segue como líder do campeonato. Daqui a pouco a gente vai ver a classificação aí, provavelmente após o pódio. Vamos ver aí a entrevista do Maximilian Gunter? Acho que você pode ver um sorriso embaixo da máscara. É a corrida de casa com o Michael Andretti presente. Falar sobre aquela manobra ali que ele fez em cima do Cassidy e do Vergne. Definitely this overtaking maneuver, I think. I was managing the race quite well. I had more Ele falou que energy foi than uma the grande two manobra de guys in front ultrapassagem, of me, estava but it was administrando a not so corrida, easy today to overtake. mas não estava tão fácil hoje de ultrapassar. Eles estavam lutando pela vitória. Eles abriram um pouco demais o traçado, eu coloquei por dentro e fiz a ultrapassagem. Essa vitória significa muito pra gente. É a corrida de casa. Foi uma grande vitória, uma grande sensação. Olha o sorriso aí do Maximilian Gunter, a repórter brincando com ele sobre justamente a vitória em casa pro Maximilian Gunter. Momentos da prova, muito rápido da execução. O Maximilian Gunter esperou o enrosco é nova, né? Entre o Vergne e também o Cassidy para poder assumir a posição. Olha aí, ó, foi perfeito. Manobra da prova. Perfeito o Maximilian Gunter, botou por dentro no momento certo, tracionou bem, fez a ultrapassagem dupla ali em cima do Vergne e do Nick Cassidy. E aí a festa do Michael Andretti, né? Chefe, dono da equipe, junto com Roger Griffiths, o chefe de equipe da BMW Andretti. Agora o Jean-Eric Vergne. Como é que você resume a corrida? Foi uma corrida muito boa. Eu estava ali sempre próximo do Cassidy, eu tentei ultrapassar. Ele virou em cima de mim, os dois saíram da pista. Nós dois perdemos a posição. Foi um grande trabalho para o Gunter, ele estava muito rápido. Foi uma pena. Eu podia ter vencido, mas não deu certo. Foram bons pontos para a equipe. Temos que ter em mente que o maior objetivo é ser campeão. E a gente tem que pegar esses pontos e ficar de olho na pontuação no fim da temporada. Foi o Jean-Eric Vergne claramente decepcionado com o resultado da prova, o francês da equipe Tech Cheetah. Tinha também que atacar, porque já há muito tempo ele vinha esboçando essa tentativa de ultrapassagem. Agora ele dizer que o Cassidy virou em cima dele e ele tá sendo bem otimista ali na avaliação, né? Porque ele, na realidade, freou além do limite e acabou tocando no Nick Cassidy, né? Não foi o Cassidy que fez a curva em cima dele. Ele fez a curva em cima do Nick Cassidy. Mas tudo bem, é ponto de vista do piloto, acontece. Quem levou a pior foi o Nick Cassidy, que acabou ficando fora do pódio. Tinha tudo para conquistar sua primeira vitória na categoria, não foi dessa vez, terminou em quarto. Lucas de Grassi. Falando sobre um resumo da corrida. Eu larguei em sétimo, consegui avançar. O carro não estava perfeito hoje. O pódio era o máximo que a gente podia ter feito.
eu tinha um pouquinho mais de energia do que o Jev, um pouquinho menos de energia do que o Max, mas a gente conseguiu um pódio, foi o melhor resultado que a gente poderia conseguir. Foi uma grande corrida e grandes disputas aí. Falando do Lucas de Grassi, muito realista, sempre muito objetivo nas entrevistas dele. E a gente vendo ali a embarcação dos bombeiros de Nova York, celebrando aí esse final de prova, antes do pódio, antes da gente poder ver o Lucas de Grassi no pódio. Olha como é que tá o campeonato. Olha, Eduardo Mortara 72 e o Robin Fries 72. E a diferença pro Lucas de Grassi, o 9º colocado do campeonato, 18 pontos. Tá na briga aí. Todo mundo na briga. A gente tem 72 ali em relação ao 10º, que é o Stoffel Vandoorne, e o 11º, que é o Jake Dennis, 18 pontos do primeiro ao 11º colocado. Vai pegar fogo esse fim de campeonato, faltando 5 provas ainda pro fim da temporada. A prova de amanhã em Nova York, mais 2 em Londres e 2 em Berlim. Campeonato completamente em aberto. E já teremos o Brasil no pódio pela segunda vez no ano. Nas equipes, a Tech assume a liderança com 128 pontos contra 124 da Virgin. A Audi agora vem em terceiro com 115. Mercedes vem em quarto, 113. O que a gente falou agora sobre o campeonato de pilotos é a mesma coisa para o campeonato de equipes. São 21 pontos do primeiro ao 7º colocado do Mundial de Equipes. Tudo em aberto ainda. E a Mercedes, depois de tantos resultados ruins, finalmente perde a liderança do campeonato, né? A Tech assume a liderança do campeonato depois dessa primeira corrida em Nova York. Alguns dos momentos deste sábado especial, tá aí o Pascal Wehrlein, vimos anteriormente também o Nick Cassidy, que foi quem largou na pole. O Wehrlein acabou abandonando cedo. A gente vendo alguns dos momentos da prova, tá aí o Lucas de Grassi colocando o capacete, os momentos que antecederam a largada de uma prova que reservou muitas emoções. E o pódio, né, dessa corrida em Nova York tem ali como cenário o Manhattan Skyline, né? Todos aqueles prédios de Nova York. Cenário, como eu disse durante a corrida, um dos cenários mais legais de corrida na temporada. Faltando 2 provas, mais uma etapa em Nova York amanhã, depois Londres, no primeiro final de semana, inclusive, das Olimpíadas de Tóquio, e depois a decisão do campeonato em Berlim, no aeroporto, assim como a gente teve no ano passado. Londres a gente falou rapidinho, mas só para repetir, o traçado montado na Excel Arena, que foi exatamente onde a gente teve as provas de judô e boxe nas Olimpíadas de Londres em 2012. Então, um palco de medalhas brasileiras nas Olimpíadas de 2012 pode ser palco de mais um bom resultado do Brasil lá em Londres, na rodada dupla no fim do mês de julho. Sara Menezes ganhou a medalha de ouro para o Brasil no judô em 2012. Inclusive teve a medalha de ouro no primeiro fim de semana das Olimpíadas de Londres em 2012 da Sara Menezes, né? A primeira medalha de ouro do judô feminino do Brasil da história das Olimpíadas, inclusive. Então vamos torcer para trazer bons fluidos tanto para o Lucas de Grassi quanto para o Sérgio Sete Câmara na etapa de Londres, na rodada dupla de Londres, na Excel Arena, que vai ter um trecho indoor. A gente estava comentando isso ao longo da prova. Vai ter um trecho dentro da Excel Arena e o resto do traçado ali do lado de fora, estacionamento, algumas ruas ali próximas à Excel Arena. E é claro, recebendo todos os cumprimentos do Maximilian Günther, da equipe da BMW Andretti. Lembrando que amanhã tem mais, hein? A partir de 1h30 da tarde tem o treino que define o grid de largada para a 11ª etapa, que você vai acompanhar ao vivo no Sport TV a partir de 2h30. E o barco dos bombeiros, hein? Celebrando essa vitória. E a Estátua da Liberdade ao fundo. Lindas imagens para você de Nova York. A presença do Brasil no pódio com o Lucas de Grassi pela segunda vez, indo para o pódio, dessa vez na 3ª posição. Havia vencido a primeira prova em Puebla, do México, na última rodada dupla, disputada antes que a categoria
ultrapassasse a fronteira e chegasse aos Estados Unidos. E detalhe, o Maximilian Günther, nesse momento, é o 12º colocado do campeonato, mas só está a 19 pontos do líder. Quer dizer, tá tudo em aberto. Melhor volta entre os 10 primeiros colocados, ponto extra para o Sam Bird, que fez uma belíssima recuperação na corrida e ganhou mais um pontinho aí pela volta mais rápida dos 10 primeiros colocados, né, que ganham um ponto no campeonato. A gente vendo aí mais uma vez o resultado final da corrida. Enquanto que os 10 primeiros entram na zona de pontuação. E mais uma vez o Sérgio Sete Câmara ficando fora das disputas das primeiras posições, não realizando um bom desempenho não. Uma pena realmente. Amanhã a partir de 11h30, todos os detalhes da Stock Car e depois coladinho com a Stock Car você vai poder acompanhar a partir de 1h30 as disputas na Fórmula E, começando no treino de classificação na Superpole. E depois teremos a corrida a partir de 2h30. Almoço veloz para todo mundo, né? Assistindo primeiro a Stock Car lá em Cascavel, 2 corridas que prometem muito lá no circuito no oeste do Paraná. E depois aqui a Fórmula E em Nova York com mais uma corrida aí que promete bastante. Primeiro o treino classificatório, a gente mostra de forma inédita, e na sequência a corrida ao vivo, como a gente viu hoje, uma corrida que promete bastante amanhã também em Nova York. Eles finalmente chegaram no pódio bem longe ali da linha de chegada. E o Lucas de Grassi já ali presente, assim como o Verdi e também como o Maximilian Günther. A gente sempre lembra a primeira vitória do ano do alemão Maximilian Günther. Mais uma vez mostrando o equilíbrio dentro da categoria. O de Graça aproveitando ali para conversar com o Günther. E vai chegando lá também o Verdi para completar o pódio. Bom, enquanto eles estão aí na espera para serem convidados a irem ao pódio, a gente lembra aí mais uma vez que já vamos ter mais 2 rodadas duplas esse ano. A próxima será disputada em julho, em Londres, na última semana do mês de julho. Depois teremos o campeonato tendo seu encerramento do mês de agosto com a rodada dupla de Berlim. Tá demorando esse pódio aí, tá aí a classificação do campeonato, né? De novo, os 6 primeiros, o Mortari e o Fins com 72, o Verne 68, Haas 61, Félix Acosta e Mitch Evans com 60. Como a gente falou, né? Campeonato totalmente em aberto, faltando 5 provas pro fim da temporada. E o Lucas de Graça, que conversou com a gente no início da transmissão, falando que também tem possibilidade de buscar o título com 54 na 9ª posição. Tá ganhando um novo fôlego nessas últimas provas do ano. Falando, todo mundo ali dos 12 primeiros colocados é numa distância menor do que uma vitória em relação ao primeiro colocado, o Eduardo Mortara. O campeonato está completamente aberto. Todo mundo ali tem chance, não dá para estabelecer um favorito nesse momento do campeonato. Por exemplo, a gente tem o Mortara, que fez uma grande etapa lá em Puebla, né? 40 pontos no fim de semana. E o Frins, que vem fazendo uma temporada muito regular, se mantendo sempre entre os primeiros colocados, marcando ponto em todas as provas. E vai se mantendo aí na disputa pelo título o holandês da equipe Virgin. E agora o Lucas de Graça tentando chegar nessa briga também, torcer pelo brasileiro. E aí, enquanto isso, o pessoal vai aproveitando o dia em Nova York.
dia bonito em Nova York, 25 graus a temperatura ambiente nesse momento. Aproveitando lá para conversar com o Werner, também com o Gunter, os 3 primeiros ainda não foram convidados para subirem ao pódio. Tudo bem que o pódio não fica na reta dos boxes, nem fica perto onde eles deixam o carro ali no parque fechado. Mas esse procedimento está muito demorado, está uma demora acima do normal, né? Acima do aceitável. Já tem quase 15 minutos que a corrida acabou e a gente ainda está esperando ali pelo procedimento de pódio. A Fórmula E precisa melhorar isso para a corrida de amanhã em Nova York, para a segunda corrida do fim de semana. Seu 34º pódio. O Lucas de Grassi, que tem 11 vitórias em 79 corridas. Foi realmente um desempenho invejável. Finalmente vai começar a cerimônia do pódio. Vamos aí a cerimônia. Com o Lucas de Grassi na terceira posição, mais uma vez o Brasil no pódio. Michael Andretti vem para receber o prêmio para a equipe vencedora nessa 10ª etapa, BMW Andretti. Carteirada, né? Colocou, foi lá ver a corrida da equipe dele e vai receber o troféu no pódio. Lucas de Grassi, Brasil no pódio. Vamos ver aí o Lucas de Grassi vindo para o pódio, o terceiro colocado. Mais uma vez, uma prova cerebral, muito estratégico, o piloto brasileiro. O cenário do pódio é muito legal, mas só podia ser um pouquinho mais rápido em todo o procedimento para a gente começar a cerimônia. Esse é o segundo colocado, o francês Jean-Henrique Vergne. O Jean-Henrique Vergne arriscou o que pôde, né? Para tentar buscar a vitória, acabou colidindo com o Nick Cassidy, terminando na segunda posição o francês. Cassidy ficando fora do pódio em quarto. O grande vencedor Maximilian Günther, pela primeira vez do ano vencendo, o alemão chegando à sua terceira vitória na categoria. Segunda vitória da BMW Andretti, que já havia vencido da Espanha com o Jake Dennis. Of the winning driver from Germany. Vamos ao hino da Alemanha. And next, the national anthem of the winning team from the United States. Vamos ao hino americano, equipe vencedora Andretti.
Conferimos aí, portanto, o hino americano, BMW Andretti. Está registrado aí como equipe americana, como equipe Andretti. Então, por isso, o hino dos Estados Unidos sendo tocado depois do hino alemão. Em homenagem ao Maximilian Gunter, piloto alemão vencedor da prova. Team representative of BMW I Andretti Motorsport. Benjamin Bonfils entregando aí, portanto, o troféu para o Michael Andretti. President of ACUS, congratulating third place driver Lucas de Grassi. George Silverman e aí os patrocinadores, né, todos envolvidos aí, ó, nessa prova. Beija o troféu do terceiro colocado, Lucas de Grassi, Brasil no pódio nesta 10ª etapa. E uma boa corrida. Etapa 8. Diga, Rafa. Uma boa corrida do Lucas amanhã pode colocar ele de vez na briga pelo campeonato. E recebendo o troféu o segundo colocado, Jean-Henrique Verne. Theodore Svedjemar, member of the Group Executive Committee at ABB, to congratulate. Recebendo aí também o troféu dado ao primeiro colocado, Maximilian Gunter, que são os patrocinadores, né, pessoal todo envolvido com essa 10ª etapa. Os presidentes, né, os CEOs fazendo aí as entregas para os pilotos. Maximilian Gunter, portanto, comemorando bastante essa vitória. E como é tradição na Fórmula E, a gente vai ter aí a selfie dos 3 primeiros colocados. Agora deram um pau de selfie, depois na corrida passada que teve dificuldade ali pro vencedor fazer, o Mortara não conseguia fazer a selfie, agora tem um pau de selfie. Mais fácil, né? Bem mais fácil. E com imagens da festa do pódio com o Lucas de Grassi representando o Brasil em terceiro, a gente se despede agradecendo ao Rafa Lopes, também agradecendo a você que esteve conosco da hashtag Fórmula E no Sport TV. Um grande abraço e fique com o que te espera num domingo muito especial de motor no Sport TV. Somos todos campeões. Você gosta de velocidade? O domingo está recheado de atrações no Sport TV 2. A partir de 11h40 da manhã, a Stock Car chega a Cascavel, no Paraná, com 2 corridas que prometem disputas acirradas pela vitória. Do Paraná para Nova York, a Fórmula E acelerando na fase decisiva. Neste domingo, o Sport TV 2 abre a transmissão a partir de 1h30 da tarde, com exibição inédita do treino classificatório. Na sequência, ao vivo, tem a corrida 2 do fim de semana. Tudo da Stock Car e da Fórmula E no Sport TV 2.